Alô. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos tomando lugar, tomando assento. Os que estão fora já podem retornar. A aula já vai começar. Você que está em casa também. Hoje, acredito, inclusive, que tem algumas pessoas do meu trabalho. Sejam bem-vindos. A aula, ela visa falar mais, estudarmos mais sobre a palavra de Deus. Então, por favor, se concentrem. Espero que a gente consiga reter o máximo possível. Aceitei esse desafio de dar aula na EBD Classe Única, representando a sala dos jovens. Para quem me conhece, sabe que, de fato, é um desafio. Mas como o tema da aula vai ser mostrado aí, devemos viver na zona da fé e não na zona de segurança. E se eu não tivesse pela fé, não estaria aqui, com certeza. Então, para quem não me conhece, me chamo Matheus Lopes, fora da igreja, dentro da igreja Matheus Lins, não tinha como ser diferente. Desculpe. O motivo de ser Matheus Lins, pensei que ia conseguir falar essa. Hoje não está mais entre nós, mas ainda em vida, teve participação direta com material que hoje me ajudou a preparar essa aula. Então, esse é o motivo de ser Matheus Lins aqui. Eu estou na IPM já faz 27 anos, desde quando eu nasci, aprendendo a caminhar em união com os irmãos, a servir com alegria, desde pequeno, com acampamento, os ministérios, mas principalmente sobre a palavra de Deus revelada através da Bíblia. E um dos momentos que eu sempre aprendi muito foi na EBD. Então, deem valor à EBD, a Escola Bíblica Dominical. É um momento onde a gente amadurece nossa fé, a gente amadurece como cristão e mais uma vez, peço para que se concentrem. Eu sou bastante objetivo, estou nervoso, então acredito que Deus fala através da gente. Na sala de jovens, a gente tem um versículo-chave para a série de estudos dos heróis da fé. Eu queria ler aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Estamos estudando e aprendendo com base no livro Correndo com Gigantes, de John Maxwell. Ele é um autor cristão, especialista em liderança, certamente, quase a totalidade dos seus livros fala sobre liderança, se não todos. E ele traz uma interessante sacada, Carlinhos já falou isso nas outras aulas que deu, mas assim, ele compara a vida de um cristão com a maratona. E uma maratona, como o próprio nome já indica, é uma longa jornada. Mas para o cristão, ainda mais, porque é exigido que a gente permaneça no caminho até o final. Em Hebreus 12, Hebreus 12 ele é a sequência do Hebreus 11, que vai falar sobre os heróis da fé. Então, os muitos santos demonstrados no capítulo 11, e que a gente vai ler em breve, mostra que não estamos sozinhos na batalha de confessar nossa fé em Jesus Cristo. Como vimos no 12, versículo 1, como a nuvem, os exemplos dos santos são visíveis, embora a gente não possa tocá-los, mas eles vieram antes de nós e deixaram os exemplos deles. O tema, para vivermos na zona da fé e não na zona de segurança, precisamos entender o que seria viver na zona da fé.
E eu poderia aqui passar horas tentando explicar, mas Deus já tratou de revelar isso na Bíblia, em Hebreus 11. E aí... Já está aí, né? Beleza. E eu queria ler, não o capítulo todo, mas alguns versículos que explicam o que é viver na zona da fé. E aí depois a gente vai entrar, de fato, na aula. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. No versículo 7 ele fala de Noé, a gente vai ver que já tivemos aula sobre Noé. O 8, o 9, o 10, o 11, o 12, fala de Abraão, Sara, Isaac, Jacó. No 13, fala, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. No 23, aqui já é o início da nossa aula, que falaremos de Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. No 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Ora, todos, no 39 agora, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Agora que já sabemos o que é viver pela fé, temos a oportunidade de aprender diretamente com Moisés. Comparando a jornada, né, uma maratona, a gente sempre traz a alusão de que os heróis da fé estão na arquibancada e eles se revezam descendo até nós para conversar com a gente e ensinar um pouco do que passaram. Moisés tem sua vida registrada em alguns livros da Bíblia. No entanto, hoje a gente vai focar no contexto desde a sua nascença até quando Deus convocou e realizou através dele a libertação do povo israelita do Egito. O texto que registra toda essa passagem está desde Êxodo, no capítulo 1, até o capítulo 6. É nisso que a gente vai se deter, tá bom? Então, enquanto a gente observa ele se aproximar para compartilhar uma parte dos seus aprendizados conosco, a gente fica pensando, né, sobre o que conversaremos. Será sobre, como o Hugo disse, no momento que ele ergue a serpente de cobre? Ou será que a gente vai conversar sobre a criatividade da mãe em colocá-lo num cesto no rio Nilo? Quem sabe sobre a sarça ardente, a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas, como ele recebeu os 10 mandamentos? Caramba, Moisés foi privilegiado, né? São tantas coisas, a gente poderia falar tanto, mas ele, ao se aproximar e correr algumas voltas juntos com a gente,
diz o tema da nossa aula de hoje, que é Viva na zona de fé e não na zona de segurança. Você já parou para pensar que a nossa história é escrita com base nos riscos que nós tomamos e nos que nós evitamos tomar? Hoje nem tem jeito, nem vai ser papo de coach, de que acreditar nas próprias motivações, de que se você imaginar e for para ação, tudo é possível. Na verdade, hoje, a gente vai aprender de que Deus é soberano sobre todas as coisas, tem o poder para determinar a história. Então, num momento específico, quando Moisés se aproxima e a gente pergunta o que é que ele vai falar, ele vai contar uma experiência que ele teve na sarça ardente. E foi um momento que ele tomou uma decisão, assumiu um risco, que impactou os seus dias dali para frente, permitindo, inclusive, que ele tivesse um contato diário com Deus vivo e que nos impacta até hoje. Então, sem dúvidas, foi uma decisão bastante importante. Mas vamos entender o contexto histórico, né? No capítulo 1, naqueles dias, o povo israelita crescia e se fortalecia muito. Eram bastante férteis em todo o território do Egito. Todos da geração de José já tinham morrido. Inclusive, o faraó que reinava naquela época nem tinha ouvido falar de José. E diante do crescimento e do fortalecimento do povo israelita, o faraó temeu, teve medo e tomou algumas atitudes. Com primeira ação, ele sujeitou todos os israelitas à escravidão. Imagine você agora que já trabalhava pesado, do nada se tornar escravo, apenas por um decreto de um rei. Tudo que eles já tinham de trabalho piorou bastante, as condições pioraram, as metas que eles precisavam alcançar eram inalcançáveis e sofriam punições por isso. Então, a vida, nesse momento, para os israelitas, passou a ser amarga, passou a ser uma vida muito dura, uma vida cruel. Para complementar, ele ordenou às parteiras que, nos partos dos israelitas, deveriam verificar se era menino ou menina. E, se fosse menino, elas deveriam matar. As parteiras temeram a Deus, não fizeram isso, e Deus, em sua bondade, também as livrou das mãos do faraó, permitindo que elas não fossem condenadas. E vendo o faraó que essas ações não estavam surtindo em lugar nenhum, por último, ele ordenou que todo o seu povo, todos os meninos recém-nascidos dos israelitas, deveriam ser lançados no rio Nilo. E aí, no capítulo 2, Moisés nasce. E é escondido pelos seus pais por 3 meses. E no momento que já não era mais possível mantê-lo escondido, eles colocaram eles na cesta e lançaram no rio Nilo. Sua irmã ficou acompanhando e viu, certificou de que a filha do faraó tinha encontrado a cesta e visto que tinha um bebê lá. Ofereceu ajuda e lá Moisés teve a educação dada pela própria mãe, cresceu e se tornou um adulto. Já adulto, ele teve uma péssima experiência e que deixou marcas no coração dele e na mente dele. Ele confiou em seus próprios meios para tentar solucionar e julgar o que os egípcios faziam com o seu povo, os israelitas. Uma vez, ao ver um egípcio espancando um israelita, ele confiou na força própria, matou o egípcio, escondeu o corpo e, quando o faraó soube disso, mandou matá-lo, procurou matar Moisés. Moisés acabou fugindo para Midian e viveu lá por muitos anos. Lá ele constituiu família. O tempo passou, os israelitas clamaram e gemiam. O seu clamor chegou até Deus, que em sua sabedoria resolveu agir naquele momento para mudar a história deles.
E aí, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro. A gente vai ver nos textos mais para frente. Quando um dia, próximo ao Monte Sinai, alguns trechos na Bíblia chamam de Monte Taleb, ele viu uma chama de fogo que saía do meio, deixa eu passar, que saía do meio de uma sarça e não se consumia. Então ele resolveu se aproximar e foi surpreendido por Deus, que o chamou para entrar na Terra Santa. E nesse momento, ele foi desafiado a liderar, sair da zona de conforto dele, onde ele estava em Midian, com a família, pastoreando o rebanho do seu sogro, e tinha que voltar para o Egito, cumprir uma importante missão. Ele se sentiu inseguro, acho que normal, tinha várias dúvidas e perguntas, e daí se sucedeu uma conversa com Deus que a gente vai focar nela hoje. Vamos ler alguns textos em Êxodo e tirar algumas lições sobre as objeções feitas por Moisés a Deus. A primeira que ele fez foi: quem sou eu? Né? Então vamos ler, eu peço que vocês abram a Bíblia, a gente vai discorrer agora bastante sobre o texto. E vamos ler Êxodo 3, do 1 ao 11. Eu vou ler, tá? Só vou beber água. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Eu falei, Horebe ou Monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vejam como Deus, primeiro, ele apresenta, no versículo 6, ele fala: olha, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Jacó. Ele não só se apresenta, mas ele apresenta o contexto, a situação. Ele fala: o povo está oprimido, está sofrendo. E logo em seguida ele convoca Moisés, e ele não faz, como eu falei, sem nenhuma apresentação, ele explica. Moisés estava pastoreando o rebanho, imagino que tinha ficado em choque. Ele estava aqui tranquilão, uma sarça ardente começa sem se consumir, e Deus estava chamando para trazer Israel para fora do Egito. Deus dá a grande primeira lição. A aula é sobre Moisés. As 5 primeiras lições são de Deus para Moisés, e Moisés passando para a gente. Depois a gente vai ver alguns ensinamentos de Moisés falando diretamente para a gente. Tá? Mas e Deus dá a primeira grande lição.
Êxodo 3:12. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A lição é, Deus responde assim, cara, eu te chamei. Você está fazendo o que eu pedi para você fazer. Sou eu que estou fazendo isso por você. Então, ele diz assim, ó, se eu estou pedindo para você fazer, não pergunte quem sou eu. Mas Moisés não para por aí. Logo na sequência do texto, a gente vai ver a segunda objeção de Moisés, em Êxodo 3:13. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Certamente passava pela cabeça de Moisés o atentado contra o egípcio. Será que eles lembravam, né? Será que todos que estavam lá iam lembrar do que ele fez e ele se sentiu inseguro? E Deus vem com uma resposta maravilhosa que, quando eu leio, até arrepio. Porque ele disse assim, nos 3:14-17, disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós outros. 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Deus diz: Eu sou o que sou. Ninguém é como Deus. Ele é único. Ele é singular. É como se Deus estivesse dizendo assim: Você está realizando o que eu quero que seja feito. Logo, eu estarei com você. Eu sou o que sou. Mas Moisés, ainda não satisfeito, levanta uma outra objeção. E aí a gente já vai para o texto em Êxodo 4:1. Deixa eu abrir aqui. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Dúvidas e questionamentos são normais diante de uma grande visão. O sinal ali serviria para convencer o povo de Deus de que Deus tinha aparecido para Moisés. Mas não só isso, também para convencer Moisés de que Deus era o Deus Todo-Poderoso. E Deus continua aqui, através da Bíblia, no texto, falando assim, ó, se eles não te crerem. O se já antecipava aí uma descrença e a rebelião futura que o povo israelita teria de geração nas gerações futuras, né? Mas também para mostrar que não somente os milagres levam necessariamente à fé. E aí a gente vai ver dois outros textos, porque na parte antes, no capítulo 3, Moisés pede alguns sinais, né? Então, em João 12:37, deixa eu abrir aqui também. Queria que meu pai pudesse abrir um outro texto já. 1 Coríntios 1:22 e 23. Em João 12:37, fala assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele.
os milagres não levam necessariamente à fé. E aí pode ler em voz alta. 1 Coríntios 22 e 23. Capítulo 1. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Se você tem uma visão, algum projeto, o que Deus ensina nessa passagem, preste atenção nesse ensinamento. Dê a eles evidências suficientes e bases lógicas que o ajudem a esclarecer suas dúvidas. Não espere que os milagres os convençam. Deus ensina que ele deveria, assim como ele apresentou a Moisés, explicar toda a situação, mostrar o que estava sendo feito. Mas Moisés ainda resiste ao chamado de Deus, fazendo uma quarta objeção, e não é a última, tá? Isso era corajoso mesmo. Em Êxodo 4, 10 a 12, então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Coincidência à parte aqui. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. A resposta de Deus aí já indica um certo tom de irritação, né? Ele começa a fazer perguntas retóricas. Quem fez a boca do homem? O mudo, o surdo, o que vê, o que não vê? Não fui eu. Então Deus, ele assume toda a responsabilidade pelas nossas habilidades, as quais ele pode usar para os seus objetivos, unicamente para isso. E aí vem uma outra grande lição. Confie em mim e deixe-me mostrar-lhe o que eu sou capaz de fazer. Deus trata os nossos talentos, nossos dons, da forma como Ele quer. E nós devemos viver na zona de fé para atendermos essas necessidades. E Moisés lança a sua quinta e última objeção. E o texto é Êxodo 4, do 13 ao 17. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Bem, o texto mesmo mostra já de que a ira do Senhor se acendeu. Diferente de outras passagens bíblicas, normalmente quando Deus se irava, o que se sucedia era alguma punição. Mas com Moisés foi diferente. Deus levanta o seu irmão para ser seu assistente. Então, Moisés tinha esse privilégio, esse relacionamento direto com Deus. Moisés resistiu ao chamado do Senhor de guiar o povo de Israel para fora do Egito, por focar simplesmente em suas deficiências e nas dúvidas que o povo teria sobre ele. Moisés poderia até não ser o melhor orador, mas isso não importava. No versículo 12, a palavra, quem falaria seria Deus. Ele fala assim, cadê?
Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, tal como Moisés, nós cristãos fomos chamados a falar a palavra de Deus. E esta é uma missão muito importante, como o Hugo falou, inclusive, na pregação também. Afinal, é por meio da palavra que Deus opera no coração dos homens verdadeiro arrependimento e reconhecimento dos pecados, bem como a fé verdadeira em Jesus. Então, depois de 5 objeções, Deus fala assim, ó, cara, eu vou te dar tudo que tu quer, agora vai agir, vai cumprir tua missão, porque os cristãos foram chamados para isso. Então, vamos para os ensinamentos de Moisés, para a gente, para a nossa vida. Eu trouxe 3 slides que contêm um pouquinho de texto, porque a intenção, de fato, é que vocês leiam junto comigo, mas leiam prestando atenção nos aprendizados de Moisés. A vida dele ensina muito para a gente. Pode passar. Vocês conseguem ler? Dá não, né? Eu vou ler. Não deixamos a zona de segurança, naturalmente. Eu não queria deixar... Isso é Moisés falando para a gente, tá? Eu não queria deixar o Egito. Era tudo o que eu conhecia. Mas se não tivesse saído de lá, eu jamais teria tido a experiência na sarça ardente. Depois, eu não queria deixar o deserto de Midian. Mas se não tivesse deixado o deserto, eu jamais teria visto Deus abrir o Mar Vermelho ou libertar seu povo. E eu jamais teria conversado com Deus face a face. Só porque você não quer fazer algo, não significa que não deva fazê-lo. Moisés, ele duvidou de si mesmo e sobre sua capacidade de realizá-la. Ele também ficou inseguro sobre o teor da mensagem que iria passar. E, por fim, ele ainda questionou a escolha de Deus. Apesar de tudo, ele conclui que obedecer foi importante. Foi por conta da obediência dele que ele teve as experiências com Deus. Sem a obediência, ele não teria tido as experiências com Deus. Então, a gente deve ser obediente ao nosso chamado. Outra frase, ou outro texto, que ele deixa de lição com a gente, é assim: o crescimento começa quando deixamos a zona de segurança. Por 40 anos, eu me beneficiei com tudo que o Egito tinha a oferecer. Mas só depois que deixei o Egito pela primeira vez foi que comecei a aprender o que realmente era importante. E foram necessários outros 40 anos no deserto para que eu descobrisse como Deus pretendia me usar. Até lá, fui quebrantado e refeito por Deus, aprendi a ser humilde. Você não permanece o mesmo durante o período de aprendizagem. E se quiser crescer, é preciso se aventurar-se. Moisés tem muito a falar, mas eu queria, nessa segunda reflexão, contar um testemunho, que foi a equipe de mídia. O pastor Marcelo já contou algumas vezes como logo no início da pandemia as transmissões eram feitas, né? Ele com o Nido, um celular. E apesar de saber que aquilo era o melhor que ele tinha para oferecer, aquilo me incomodava, meu coração. Tinha para mim que a palavra de Deus deveria chegar da melhor forma possível, com os recursos disponíveis, claro, que a gente tem, para as pessoas, e nós estávamos impedidos de vir para a igreja. Numa segunda-feira, logo após um culto, o pastor Marcelo me ligou falando sobre um projeto que a gente já realizou aqui algumas vezes, foi muito bom, cantar ao Senhor. Eu achei ótima a ideia, mas falei para ele lá na época que a necessidade da melhoria da transmissão não seria possível da forma como era antes. E ele me desafiou, naquele momento, a investir tempo e me dedicar para que a gente pudesse desenvolver esse projeto. E me encorajou, falando que Gal estaria aí do meu lado, caminhando junto. E foi nesse momento que eu disse sim, fazendo um paralelo aí com o sim que Moisés deu, e ali a gente iniciou um novo projeto aqui na igreja. Eu me preparei todo. Quem me conhece sabe que eu gosto de tecnologia, dos periféricos. Coloquei tudo que eu tinha em casa e que eu achava que poderia ser útil dentro da mochila
e numa terça-feira ou na quarta, não lembro, eu vim para cá com o Gal, com o Simon, para que a gente pudesse montar a estrutura necessária. E aí começou uma segunda fase, a fase das experiências e aprendizados. Algumas que deram certo, outras que falharam, mas que todas serviram de aprendizado. Por conta desse sim, primeiro eu tive uma oportunidade de me reconectar com o Gal. Quem nunca serviu ou serve na igreja com o Gal, está perdendo. É um cara mais experiente, vivido, mas que me ensinou bastante durante esse período. Mostrou que servir com alegria faz a diferença, de que dedicação é importante. Então, valeu, Gal, pela parceria. Eu também tive uma conexão com os pastores. E posso afirmar que eu fui contaminado pela disposição deles de servir. Devemos orar sempre por eles e pelas famílias, por suas famílias. Eu já sabia disso, mas, meu irmão, a entrega deles é total, é 100%. Então, se eles estavam dando 100%, eu não poderia dar menos que isso também. Esse foi um segundo grande aprendizado. Eu não vou citar todos os nomes, porque correria o risco de ser injusto, mas a gente aqui, durante esse período da transmissão, a gente pôde sentir de perto o que era ser igreja. As pessoas que contribuíram com os recursos, com ideias, com feedback, se precisava melhorar. A gente agradece aí de coração a todos. Mas, por fim, e entendo que o mais importante, a gente se desenvolveu, aprendeu a confiar cada vez mais, a depender de Deus. Muitas vezes, pelo menos eu, tinha convicção de que ia dar certo uma ideia. Era um plano que a gente montou, dizendo, não, agora não tem como dar errado. E dava, e falhava. E a gente, caramba, mas uma certeza ficava em nosso coração de que Deus continuava sendo bom, e Deus continua sendo bom. Hoje já é uma estrutura maior, melhor, já temos equipe. Como o pastor Marcelo falou também, a ideia não é que as pessoas fiquem em casa, pelo contrário, é para as pessoas virem, mas somente atender aos que não podem vir, por N razões. Mas a gente teve experiências incríveis de pessoas que escutaram a palavra de Deus e vieram para a nossa igreja através da transmissão, e levamos a palavra de Deus onde nunca imaginávamos chegar. Então, eu creio que porque eu disse sim, e Moisés também disse sim, saí da zona de segurança e vivo hoje na zona da fé. O fato de estar aqui dando aula também é esse exemplo, como eu disse lá. Tá? Aprendi muito por conta somente de estudar para estar aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Por último, a última palavra de Moisés, ele fala assim: as zonas de segurança privam-nos de nossos melhores momentos e lembranças. Muitas pessoas têm tanto medo de assumir um risco que passam a vida toda no Egito, na terra do insuficiente. Poucas se dispõem a sair de sua zona de segurança e, consequentemente, entram no deserto, na terra do suficiente. Mas Deus quer mais para vocês. Ele quer que vocês deixem o deserto e entrem na terra prometida, a terra do mais que suficiente. Foi pela fé que deixei minha zona de conforto, e é essa a exigência que se faz a todos aqueles que queiram desfrutar ao máximo das bênçãos de Deus. Daqui a 20 anos, vocês ficarão mais frustrados com os riscos que não assumiram do que com os riscos que assumiram. Quando eu estava chegando hoje, eu falei para o pastor Simon, assim, rapaz, eu vou olhar para trás daqui a 20 anos e eu tenho certeza que eu vou ficar mais frustrado de não ter dado a aula do que ter dado a aula, por pior que seja. Mas foi assim. Vençam a frustração de amanhã, seguindo em frente e andando hoje na zona de fé. Por fim, Moisés teve várias inseguranças. Em Hebreus fala que ele o classifica, como herói da fé e mostra que não depende de nós, meus irmãos. Não depende de nós. Não é a nossa força, não são nossas habilidades. Que as nossas inseguranças sejam usadas para que a gente se prepare mais, se dedique mais, entregar a Deus tudo, porque Ele cumprirá a vontade dEle no final das contas. A gente teve a oportunidade hoje de aprender sobre um momento
apenas de Moisés, tem muito texto, muita coisa para aprender sobre ele. Ele já está subindo agora de volta às arquibancadas. Na sala de jovem a gente ainda tem outros personagens para estudar. E se você não tem sala, e se a gente voltar fisicamente ainda, a divisão de salas, está convidado para participar com a gente. É um desafio que a gente gosta, apesar de ter medo aqui algumas vezes, mas a gente gosta de estar ensinando, de estar compartilhando com vocês o conhecimento. Amém. E voltemos mais tarde para a igreja. Valeu.